Tá, Foi. eu vou pegar aqui, vou compartilhar no vinil do Vinil Rock Café. Aí, garoto, já está aqui. Já estamos online e ao vivo. No Vinil Rock Café. Aí, garoto, já está aqui. Cara, eu nem sei o que eu fiz aqui. Eu criei uma sala de vídeo sem querer, minha. Acontece isso. Não era o que eu queria fazer. Tá bem chato de fazer esse negócio. O Facebook tem 500 mil coisas ali. Eu quero só compartilhar e botar um negócio para todo mundo achar depois. Isso. Eu esqueci o que eu ia dizer na legenda. Cara, que legal aqui que o tava aparecendo para mim aqui, tava aparecendo, Arnaldo, legendado, né? Daí tu falou agenda e apareceu legenda na legenda. Não, mas ele tem legenda automática. É audiodescrição. Uhum. Pois bem, vamos lá, né, cara? Vamos Começando mais uma edição do Não Bati o Martelo, edição número 9. E hoje vamos falar sobre várias coisas. Estamos lançando o nosso show ao vivo no Royal Albert Hall, em dupla, né, no formato drive-thru. Vamos entrar nessa pegada aí. E por aí vai. Muito bem, sou Arnaldo Recchia e por aqui o nosso fiel escudeiro Ederson Bussunda. Eu tenho recebido muitas mensagens no sentido como eu não sabia qual era o nome do Bussunda. Eu também não, gente. Eu também não sabia. E a gente descobriu isso numa gravação. Então, muito bem-vindo mais uma vez, Bussunda. Tudo bem contigo? Tudo bem, Arnaldo. Satisfação estar aqui de novo, né? No Não Bati o Martelo, conversando dos assuntos aí, tomando um café e batendo um papo, né? Muito bom isso. Bora lá, vamos aos destaques aqui do nosso programa de hoje. Estamos desfalcados, porque o nosso convidado perdeu os contatos com a energia elétrica lá no sul do mundo. Então, vamos assim. Cara, primeiro assunto, Dia dos Pais da Natura. Pai trans incomoda muita gente. Pai ausente não incomoda ninguém, parece. O Felipe Neto é o nosso assunto depois. Ele era um abobado na internet que passou a ser o grande líder da oposição. E a violência e as ameaças que ele vem sofrendo mostram mais um capítulo da putrefação da República das Bananas. Também queremos trocar uma ideia aí sobre o Twitter. Bloqueia geral, até quando isso faz sentido? Às vezes parece que é um bom negócio, mas tem sempre um mas. E aí no final a gente tem ainda as nossas curtinhas. Deixa eu ver se eu não perdi as curtinhas aqui, Bussunda, só para não... rapidinho, as curtinhas. Cédula de 200 pila. Eu já tenho as minhas aqui. Nunca nem vi. Nossa Senhora do Cria Imposto baixou no nosso ministro liberal, né? E também vamos falar sobre a estabilidade dos registros de Covid previsto para 2025 no Brasil, do jeito que a coisa vai. E por falar em 2020 alguma coisa, eleições de 22, o STF está pensando em deixar na geladeira magistrados que pretendam se candidatar a cargos públicos. Isso e muito mais a partir de agora. E roda a vinheta! Muito bem. Bussunda, vamos começar pelo Dia dos Pais da Natura. Como é que você viu essa função toda? Eu confesso que eu nem vi a campanha, eu só vi a repercussão da campanha. Arnaldo, eu fui atrás, depois que começou toda a repercussão. Aí eu descobri que, na verdade, o Tami Miranda, né, que antigamente chamava Tami Gretchen, né, e daí é trans, agora é um homem trans, né, filho da
da Gretchen. Gloriosa Gretchen. Então, só eu fui pesquisar depois, o Tami Miranda nem faz parte, para te ver, da campanha que é a da TV, que é a de maior alcance. E começou com a contratação, na verdade, de 14 pais que são conhecidos ou relativamente conhecidos, para figurarem em algumas peças publicitárias, inclusive como teste de aceitação de público, tá? E foi colocado inicialmente na revista que circularia para as vendedoras da Natura. Só que, como estamos em época de pandemia, acabou indo para uma revista virtual e acabou criando uma polêmica, quase Cara, me vem a seguinte questão. Parece que, Arnaldo, um pai trans incomoda mais do que 90 mil mortos por Covid. Isso é impressionante para mim. Assim, ó, e não foi... Cara, não foi o grande mote da campanha, não virou... Tami Miranda não foi contratado para ser a estrela da Natura a partir de agora, não foi... É uma campanha que, para os pais... E, cara, no mínimo, a gente não deve agradecer a Natura, a representação da sociedade... Não, porque não é o Tami Miranda como representação de todos, são 14 pais, volto a afirmar, 14 pais, num país que eu estava vendo hoje que tem 5,5 milhões de crianças que não têm pais no seu registro de nascimento. Cara, um país onde que a gente condena o aborto feminino, mas não condena o, abre aspas, aborto masculino. Né? Porque o homem abortando, ou seja, o homem não querendo filho e tirando o filho no sentido de nunca assumir esse filho é o que muito tem, né? E cara, eu acho a repercussão toda, claro, ela tem a ver muito com grupos que ainda são de fundamentalismo religioso, né? Que se apegam àquilo que está lá na Bíblia, lá, Deus, são coisas abomináveis a Deus, um homem deitar com outro homem, qual fosse uma mulher, que é uma das bases da homofobia do ponto de vista religioso, e daí da homofobia deriva a transfobia, derivam vários... Legal que esse pensamento religioso e tal, eu nunca estudou Roma, né? Nem Grécia. Não, e mais... cara, é a religião customizada do século XXI, né? Eu pego a religião e transformo ela numa base para os meus preconceitos e para minha ignorância. Porque, por exemplo, vou citar um exemplo da onde que eu sempre defendi essa questão, do ponto de vista da própria leitura da religião e da contradição, que eu acho que, se eu não me engano, já falei contigo um dia disso. Tá lá escrito que não é para um homem dormir com outro homem qual fosse uma mulher, e aí depois, a partir disso, vem a abominação ao homossexual, daí tanto homem quanto mulher, e depois deriva disso além da homofobia, a transfobia, etc. Porque os hebreus lá na antiguidade, eles entendiam que o sexo é apenas para reprodução. E aí... Tu entende? Olha o que eu estou falando. O sexo é apenas para reprodução. Tá, então vamos abraçar essa causa. O sexo é apenas para reprodução. E aí, um homem fazer sexo com outro homem não vai reproduzir. Ou uma mulher fazer... Tá, ok. Abraça essa causa, mas abraça o todo. Não sejam cristãos hipócritas de quererem proibir os outros de fazer sexo e tu fazer sexo, né? Porque a imensa maioria das pessoas faz sexo por prazer. Era isso que o judaísmo estava condenando, o sexo por prazer. Aí tu condena o prazer homossexual e venera o prazer heterossexual, né? Então, cara, só que também eu vi hoje, pela manhã, eu estava lendo algumas manchetes e algumas coisas, e eu sou uma pessoa que eu tenho tendências à autoflagelação, né? Eu fico lendo comentários de Facebook. Ah, não, velho. Não faz isso comigo. Faço. E aí, Arnaldo, eu tava lendo um cara que comentou assim,
porque um dos motes da campanha da Natura é valorizar o pai presente. E aí eles, mas e por que não valoriza um médico, um caminhoneiro? Cara, mas o caminhoneiro, por estar na estrada, não quer dizer que ele seja um pai ausente. Né? Não é isso. As pessoas não entendem. Não é isso. O pai presente, ele tá querendo dizer que todos os pais, menos aqueles 5,5 milhões de irresponsáveis, ignóbeis, abobados, que esses 5,5 milhões que sequer tiveram a dignidade de registrar o filho, esses que são os pais ausentes. Ou aquele cara que registrou o filho, Arnaldo, paga R$300 de pensão e diz que está sustentando os luxos da mãe da criança. Né? Frase fácil, assim. Então, cara, é bem complicado. Eu sempre parto nesses assuntos mais relacionados à família, paternidade e tal. Eu tenho alguns fundamentos muito, muito fortes, até a partir do prisma pessoal e tal. E assim, o que eu vejo, cara, é que a preocupação com se a Tami ou o Tami é ou não é, ou deixa de ser e tal, cara, é a menor das preocupações. Né? Por isso que eu coloquei na chamada assim, um pai trans incomoda e o pai ausente não incomoda, o pai omisso não incomoda, o pai ruim não incomoda, o pai ineficiente não incomoda, sabe? Porque é um monte de coisa. Mas aí você está fazendo manchando ou expulsando da tua observação os pais bons. Cara, deixa eu contar um segredo, velho. Você ser útil enquanto pai para uma criança não faz mais que a tua obrigação? A criança não te mandou um e-mail dizendo eu quero nascer. Você que botou essa criança no mundo. Você é obrigado a dar as condições para que forme-se um adulto útil ali. Então, quando vem essa conversinha fiada, porque o pai bom, Cara, eu não faço nada além da minha obrigação de ser um bom pai. Tá? De dar instrução, de nutrir, de ensinar, de educar, de ajudar na construção de caráter, de dar as ferramentas para que essa pessoa consiga desenvolver a sua personalidade e depois se tornar um adulto útil. Tá? Então não é um mérito, é que nem às vezes eu vejo assim, que legal, algumas pessoas assim, você cozinha, você cuida da sua filha e não sei o que. Cara, eu não faço nada demais. Nada demais, eu não sou um extraterrestre porque eu sou um homem que cozinha, não sou um extraterrestre porque gosto de brincar com a minha filha, não, é o mínimo que eu tenho que fazer, e às vezes eu acho que eu faço pouco nesse aspecto. Na verdade, agora, extraterrestre é quem não cozinha, não brinca com a filha, quem não, né, esse é o extraterrestre, ou pelo menos então, deveria ser considerado. Então não tem por que você ficar assim, vamos fazer uma campanha para valorizar esse pai, esse homão da porra, né, que chama. Não! É o óbvio, entendeu? A galera fala assim, porque o Rodrigo Hilbert e tal, o homão da porra, né, que saiu com ele, essa história e tal. Cara, ele é um modelo a ser seguido de obviedade. Essa é a questão. É um modelo a ser seguido de obviedade. Pronto. O resto tá tudo esculhambado, tá? Então, assim, quantas vezes você conhece... Eu tenho certeza, cara, que a gente conhece pessoas, conhece situações que encontraram aquela coisa assim, eu assumo a criança, mas não assumo a esposa. Não, esse não é o meu momento para ser pai, eu tenho que cuidar da minha profissão, da minha carreira. Tá, mas e a mãe? Faz o quê daí? Bota o filho... Né, numa caixinha do Sedex e manda pro Papai Noel? Entende? Então são umas coisas assim, que o homem ele é uma besta, cara. O homem, enquanto macho e pensa assim, é uma besta. Eu tenho vergonha desse tipo de gente que tem esse argumento ridículo, tá? Então assim, seja pai de verdade. Depois vem falar comigo. Depois vem conversar, fiado. Entendeu? Cara, porque assim, deixa a Tami ser quem ela... Eu tenho certeza que pode ser um pai melhor do que a maioria desse macharedo azedo que está reclamando da campanha na internet. A maioria não chega ao tornozelo da mulher que virou pai. Tá? Então é ridículo essa campanha. Aliás, até fazendo uma correção, né, da mulher que primeiro virou homem, porque sempre se sentiu homem, né? E foi, né, fez... É um homem trans e, cara, que virou pai. Mas vamos lá, também em cima disso, né, Arnaldo?
Quantas mulheres tiveram que ser pai e mãe ao mesmo tempo? Quantos pais tiveram que ser pai e mãe ao mesmo tempo? Exato, e, cara, para as pessoas virem, e de novo, né, essa questão de representatividade, estou falando, cara, a pessoa que não gostou, ao invés de atacar a Natura, tá? A pessoa que não gostou que o Tami apareceu numa peça publicitária, que divulgue os outros 13 que estão na mesma campanha. Claro. Né? Por que, né? Agora os caras ficam compartilhando, Tiago, por que não contrata o Marcos Mion? Porque, cara, ele é um pai gigante, cara. É verdade, é verdade. Tem um filho autista e tal, e, cara, eu vejo o vídeo do Marcos Mion, é um amor muito grande, aquele pai, aquele filho, aquela família. Mas assim, ó, cara, por que o Tami Gretchen é pior que o Marcos Mion? É por ser trans? Cara, uma pessoa... Cara, eu gosto de ver cliques às vezes, né? Eu vi tanto amor naquela foto do Tami com o filhinho no colo. Cara, uma criança desejada, né? É muito diferente, cara. Assim, ó, a maioria das pessoas hoje não sabem o que é uma criança desejada. Porque as crianças na nossa sociedade, elas vêm por acaso, por momentos fortuitos de prazer, entendeu? E aí, opa, o preço daquilo é como se fosse uma ressaca para o resto da vida, né? Esse é o grande pensamento, né, da média. Então, eu vejo com muita restrição isso. Agora, levando para um outro prisma, sobre um outro lado da reflexão, cara, do ponto de vista do marketing, tem que aplaudir com os pés, né, o marqueteiro. Porque ele criou uma celeuma gigantesca e o assunto mais falado há 2 dias é a marca do cliente dele. Então, assim, ó, numa sociedade cheia, né, de defeitos, ele conseguiu jogar uma pílula azul e uma vermelha ao mesmo tempo, né, para as pessoas se matarem. E as pessoas, o marketing é cada vez mais nesse sentido, né? Porque se tu gera haters de um lado, tu gera, cara, pessoas que vão defender com as unhas e dentes do outro lado. E aí, cara, vamos lá. Eu não posso acreditar que a nossa sociedade ela seja tão boçal assim para a maioria ser contra o Tami Gretchen. Tá? E a Natura, como eu falei, ela não botou o Tami na TV, aonde talvez atingisse mais uma camada que não, a internet são pessoas normalmente que estão vinculadas à internet, são os mais jovens, né? Que são pessoas que tendem a conseguir compreender melhor esse nosso mundo que se transforma. Então, assim, ó, que tendem a saber que o conceito de família ele é muito diferente hoje do que quando nós nascemos, por exemplo, né, Arnaldo? Quando a gente nasceu, inclusive, até exato 30 anos atrás, ser homossexual era considerado um distúrbio pela própria OMS. Uhum. Então, toda a concepção veio mudando de lá para cá. E aí, os jovens hoje que estão na internet, eles tendem a compreender, não, mas o Bussunda ser pai, o Arnaldo ser pai, ou o Tami ser pai, é a mesma, desde que seja pai, desde que dê amor àquela criança. Cara, né? Quer ver? Essa tese contra o Tami é um papo tão furado, porque ninguém vai discordar de mim agora. E olha o que eu vou falar, ninguém vai discordar de mim. Sabe por quê? A gente tem muito padrasto que é um baita de pai, mas um maravilhoso pai, e não fez a criança, mas é um pai fora do comum. Faz tudo, educa, ensina, participa, é parceiro, é útil, e é padrasto. Mas ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Né? Não. Aí às vezes até vem aquela vinhetinha assim, não, mas comprou o pacote completo, né? Aquela coisa assim, aquele papinho medíocre. Cara, tem muito padrasto que é muito bom pai. Melhor do que o genitor. Isso é fácil de encontrar na sociedade. E não raro, tá? É mais fácil encontrar bons padrastos do que bons pais. Né? Eu vou lançar uma problemática para que a sociedade lide com isso, que depois acho que nós já vamos para o Felipe Neto, né? Só a problemática é a seguinte, ó. O pai do Kung Fu Panda é um pato.
E vocês não questionaram isso. É verdade. É verdade. Acho Né? que... O teu filósofo favorito é tio, não é pai? Exato, meu filósofo favorito, Ben Parker, é um tio pai, né? É um Então, tio pai. tio Então, pai. assim, cara, é tosco, assim, cara. Eu digo assim, ó, minha mãe foi pai e mãe, minha avó foi vó pai. Então, cara, essa conversa fiada, assim, ó, Tami, seja um excelente pai, que seu filho tenha bons ensinamentos, que você estará cumprindo com a sua obrigação de pai. E falando, Arnaldo, só para concluir mais uma coisinha bem breve, rápida, assim, ó. Eu acho que tem uma coisa que eu já vi esses tempos. O pai do Bob Esponja é o Sr. Batata, cara. O Gustavo ali, ó, o pai do Bob Esponja, o Sr. Batata. Tem isso também, Gustavo. Cara, aí, ó. Entendeu? Cara, o mundo infantil tá muito mais evoluído do que os adultos. Eu acho que a gente deveria, até para evitar essas polêmicas, a gente sabe que Dia dos Pais, Dia das Mães também é uma data muito comercial, além de todas as questões. O afeto ele poderia ser colocado no Dia da Família, né? Tem algumas escolas que estão adotando essa por conta desses, assim, ó, por conta de alguns recursos naturais, às vezes a criança perdeu o pai, perdeu a mãe, né? E aí aquela criança se sente, pô, Dia das Mães, mas minha mãe morreu ano passado, né? Eu só tenho meu pai e a minha tia que me cuidam, né? Não, então aquilo é a família, né? Então, talvez a gente tenha que evoluir no futuro, né, para essa coisa, o importante, e aí que eu falo de Dia da Família, o importante é o afeto envolvido, né, cara? Não é se é o pai, se ele é biológico, se ele é o padrasto, se ele é o tio que criou, se é a mãe. Às vezes, cara, mães batalhadoras, guerreiras aí, 5,5 milhões de mães, de mulheres, são mães e pais, por causa desses 5,5 milhões de homens que... Não, e esse é um número muito, muito irrisório, se a gente for abrir, né, esse espectro. Aquele pai que é o pai que está na certidão, mas é o pai que não participa em nenhum processo, sabe? É o pai que eu criei um nome assim, que é o pai caixa eletrônico, né? Que deposita uns pila ali, paga uma coisa ali, outra colar, e deu, sabe? Então, assim, cara, eu acho que precisa ser revisto o conceito. Nessa questão do Dia da Família, eu acho bacana, mas às vezes eu tenho a impressão, eu preciso pensar mais sobre, que, cara, às vezes a gente precisa lidar mais e melhor com as frustrações da vida, né? Então, assim, na minha época de colégio, eu era um dos poucos dos meus colegas filho de pais separados, tá? E meus pais não se dão, nunca se deram. Eu tô com 35 anos, eles continuam se odiando, então não tem o que fazer, né? E então, assim, ó, muitas vezes, nesses dias de Dia dos Pais, eu fazia cartão para minha mãe, porque a mãe não deixava o pai ir e tal, e aquelas coisas todas, não tinha uma conexão nesse sentido. Muitas vezes isso aconteceu. Foi super comum nesse sentido. Cara, era uma frustração? Sim. Eu aprendi a lidar com isso? Sim, porque isso me fez entender o meu papel quando eu troquei a minha função social. Eu deixei de ser filho, passei a ser pai, sabe? Então tem um processo que eu acho que é bem importante na formação. Óbvio que é dolorido quando há essas perdas que fogem do nosso controle. Se você pensar pela cabeça da criança, nenhuma perda, seja ela social ou natural, a criança tem o controle, né? Ao fim e ao cabo, as crianças nunca entendem por que o pai não tá, a mãe não tá, ou coisa assim, por mais que seja uma questão natural ou até por escolha dos dois adultos da história. Então, eles não entendem. Então, assim, não há esse controle. E eu sou um pouco favorável à tese de trabalhar melhor com as frustrações, entender que a sociedade ela é assim, que as pessoas têm escolhas e que todas as escolhas suscitam renúncias proporcionais àquelas escolhas. Né? Então é mais ou menos nessa linha que eu imagino, assim. Mas enfim, mais alguma coisa aí sobre o momento Natura? Lembrei de uma coisa que eu esqueci, cara. Em 2018 teve uma campanha do Boticário, do Dia dos Pais, com uma família negra. Não sei se tu lembra. Que o cara falava sobre ser pai, que era legal e tal, não sei o quê.
Eles lançaram aquilo e o Boticário teve 70 e poucos mil dislikes no vídeo. Cara, isso aí é uma prova da sociedade doente. Não tem nada a ver com a paternidade, o lance da Natura, tá? E nada a ver com paternidade esse episódio lá de 2018 do Boticário. Isso aí é a homofobia e o racismo de novo aparecendo, sabe? Os velhos preconceitos, né, Arnaldo? Os velhos preconceitos. Vou fazer um link. Ó. Quem é que se apresentou para fazer propaganda gratuita para a Natura agora e disse, se vocês quiserem, é só me chamar, eu divulgo nos meus canais, eu faço propaganda para vocês? Felipe Neto. O grande líder da ala progressista do Brasil atual. Da ala progressista. Temos que rir, mas não levar a vida mais leve. Hoje é tudo ferro e fogo. Hoje eu assisti Pica-Pau com a minha filha. Foi tão bom. Ele aprontava, tirava todos para bobo e ninguém achava ruim. O Clóvis Elias, de Blumenau, Santa Catarina, participando. Clóvis, um grande abraço aí, obrigado por participar. Tá abraço, aí, é uma verdade, cara. Sabe, o pai é isso, cara. Sabe, pai não tem. Teve uma frase que o horário não permitiria, mas a internet é uma vida louca, né? O lance de ter rola ou não ter não faz diferença, entendeu? Porque pai dá amor, não dá rolada. Essa é a grande questão. Isso, exato. Então, enfim, cara. Bom, Felipe Neto é a nossa pauta agora. Felipe Neto, a bobadagem da internet para o grande líder progressista. Antes da gente chegar nas ameaças, que a nossa sucursal lá no Rio de Janeiro, que é capitaneada pelo William Bonner, já tratou desse tema, né? Eu quero saber como é que você enxerga o Felipe Neto, Bussunda? Como é que você percebe ele? Arnaldo, eu gostei do que tu falou do abobado ao líder da esquerda, ou alguma coisa assim, mas eu acho, vou refazer. Não, líder da oposição. Da oposição. Mas enfim, de abobado para abobado. Depende de quem está vendo. Justo. Porque quem há 10 anos atrás chamava ele de abobado, hoje defende ele. E quem amava ele, hoje ataca ele, né? Tu sabe que eu acho que eu tenho problemas, cara, porque eu sempre tive reticências no passado e continuo com reticências. Mas eu também, eu tenho reticências. Eu acho que o Felipe Neto, eu vi a entrevista dele no Roda Viva esses dias, tá? E foi uma entrevista que foi muito interessante para mim, porque eu sempre enxerguei o Felipe Neto como abobado, né? E como aquele cara do não faz sentido, que para muitos de vocês que escutam ou estão nos assistindo agora, estão escutando o podcast depois, quando o Felipe Neto chegou aqui na internet era tudo mato. E aí ele é um dos precursores, não à toa que ele é o maior youtuber do Brasil, né? Porque ele chegou e ele... Cara, e ele foi revolucionário no programa, no canal dele, quando ele criou Não Faz Sentido, onde ele fazia críticas politicamente incorretas, né? Preconceituosas, homofóbicas, racistas, tá? Em muitos termos. Só que, ao mesmo tempo, Arnaldo, eu falo isso e falo com tranquilidade, tá? Porque eu gosto muito daquela frase lá aquela frase, como chama a frase? Somos, sobretudo, aquilo que fazemos para mudar quem somos, tá? Que é aqui do Uruguai, me fugiu o nome, Eduardo Galeano, tá? Do Galeano. Somos, sobretudo, aquilo que fazemos para mudar quem somos. Porque, cara, a gente é em transformação. E eu falo isso como professor que está à frente de sala de aula faz 20 anos. Cara, bobagens que a gente falava há 15 ou 20 anos atrás, a gente não fala mais, porque a gente ressignificou e a gente passou a entender melhor a sociedade também. Todos nós evoluímos, né? Quando eu tinha 20 anos e comecei a dar aulas, além de eu ser muito jovem, o mundo era diferente. E eu via o Felipe Neto e achava legal o Felipe Neto. E depois de um tempo eu comecei a achar ele mais abobado.
E depois ele virou aquele cara que pintava o cabelo e fazia react de videoclipes e fazia desafio. Gente, se nós temos... cara, parece mais tempo que eu dou aula, diz o Andrei. Obrigado, também acho. Não, eu também acho, Andrei. Eu concordo com o Andrei. Eu tô pensando em começar a pintar cabelo e barba, que nem alguns amigos meus fazem, mas eu não disse nomes, tá? Andrei, em tua defesa eu vou dizer o seguinte, cara, eu já me formei e já me aposentei, e quem me deu aula de história no cursinho foi Bussunda, então o tempo foi cruel. Eu nem cabelo tenho mais. Cara, eu dei aula pro Ivo, né? Mas, nesse sentido, assim, ó, o Felipe Neto, voltando ao Felipe Neto, tira o foco de mim, foca no Felipe lá. O Felipe Neto, eu tenho a impressão que ele, depois de ajudar a bater no PT e ajudar a fomentar o antipetismo, ele se deu conta do monstro que se criou. Porque o antipetismo... Cara, eu não sou contra quem é contra o PT. O PT, a gente já falou isso, é um partido que cometeu desvios de conduta, né, corrupção. É um partido que deve ter... é um partido que deve muito ao Brasil, no sentido de que houve os desvios, houve os problemas, etc. Só que, cara... O que se formou a partir do antipetismo, que é essa extrema-direita que a gente tem hoje, que é inclusive base de quem está atacando a Natura, né? Quem está atacando o Tammy Gretchen, quem tem atacado qualquer pessoa que tem um pensamento progressista, que atacam o Átila Yamarino, que é um dos PhD em infectologia, um dos caras que mais esclarece o Brasil sobre o Covid, e agora os caras começam... não ouvem médicos para ouvirem um youtuber. Transformaram ele num youtuber. Átila Yamarino num youtuber. Não. Átila Yamarino é um PhD em biologia, né? E entende específico de infectologia ou microbiologia, alguma coisa assim, da área do Covid exato, assim. E os caras não querem ouvir ele, né? Então desqualificam ele. Fazem o famoso ad hominem. Só que um ad hominem errado, porque não tem como tu fazer o ad hominem sobre títulos e coisas assim do Átila Yamarino. Mas, enfim, essa mesma galera que ataca o Yamarino, que ataca agora a campanha da Natura, que em 2018 atacou o Boticário, né? Essa mesma pessoal, o Andrei falou, é microbiologia, né? O Átila Yamarino. Ele é PhD em microbiologia. E aí, cara, o que acontece, Arnaldo, é que dentro dessa esfera, eu acho que o Felipe Neto, ele diz, poxa, mas o que eu ajudei a criar? Eu acho que ele é um cara que corre atrás para tentar desfazer uma coisa que ele ajudou. Exatamente nesse ponto que eu tenho dúvidas. Se ele tem esse grau de consciência do que ele fez, né, do que ele foi engenheiro, vamos chamar assim, tá? Uhum. Eu não sei se ele tem essa consciência toda, porque eu tenho uma dificuldade muito grande, Bussunda, em acreditar agora nas pessoas, já faz um certo tempo. A minha dificuldade em acreditar, ela está diretamente relacionada ao que a semiótica me diz, que o que está não dito nas ações. Tá? Que todas as atitudes, ações e discursos suscitam a ideia de que existe outra versão disso que não está exposta. Então vamos lá, ministros que com carreiras proeminentes assumem um cargo e fazem escolhas que a gente não consegue entender, né? Pessoas que têm uma larga história política de combate e tudo mais, e aí chegam no poder e mudam as suas versões, suas feições e tal. Então, essa dificuldade de entender as coisas que me faz ter dificuldade, então, de comprar o Felipe Neto como uma grande pessoa que se ressignificou, como você usou, né? Eu tenho essa dificuldade, porque o que me garante que o Felipe Neto não está aproveitando essa onda toda
Porque, assim, ao mesmo tempo que a gente entende que o bolsonarismo é um problema, tal qual o lulismo, a gente precisa entender, e aí fazendo a meia-culpa, é cult ser anti-Bolsonaro já, né? Já é um pouco cult, né? Cara, eu acho que é um pouco cult, mas é um pouco arriscado também, né? Claro, eu vou te dizer o seguinte, ó, a nível de disposição para quem quer crescer hoje na internet, né? Principalmente na internet ou na mídia de forma geral, aquela pessoa, o isentão, não consegue mais, né? Então, eu acho que aí o teu quê com o Felipe Neto? O isentão não cresce. Quem se silencia é como a Anitta, que começou a dizer, eu não voto Bolsonaro, não sei o quê, não se posicionou nas eleições e começou a ser cancelada, né? Então, o isentão, ele não vai crescer. Então, talvez seja aí a tua questão com o Felipe Neto, que também é minha. Eu também tenho essa percepção. Mas, ao mesmo tempo, ele poderia buscar o outro público, porque eu acho que assim, ó, são dois públicos bem distintos, né? A ala, cara, não vamos nem dividir, não é esquerda e direita, é progressistas e conservadores, né? Então, porque os conservadores, eles são um número muito grande, né? Cara, o Felipe Neto, ele já flertou, cara, eu vi isso e foi constrangedor para mim. Ele já foi discutir com o Marco Feliciano há anos atrás, e porque ele estava criticando as posturas do Marco Feliciano. Só que, cara, para mim foi constrangedor, porque o Marco Feliciano, por mais que a gente tenha, que as pessoas possam ter críticas a ele é um pastor e ele deve ter um conhecimento bíblico mínimo, né? E o Felipe Neto foi discutir pautado na Bíblia com o Marco Feliciano. E aí ele tomou uma surra do Marco Feliciano, né? Começou a querer citar versículos e citar Velho Testamento, Novo Testamento, e o Marco Feliciano destruiu ele. Ainda mais com a fala mansa do Marco Feliciano, com os cremes faciais todos e o gelzinho de cabelo, e o Felipe Neto foi... Tudo produto da Natura. Tudo. O Marco Feliciano... Atenção... Marco Feliciano usa Natura, né? Então, se liguem aí vocês. Mas, gente, e aí, só que o Felipe Neto, eu percebo que assim, ó, eu comparo ele, eu tava tentando comparar ele a mim, né? No sentido, não que ele tenha todo o peso social que eu tenho, mas assim, não, no sentido... Não, ele é bem magrinho, realmente, ele tá magrinho, né? Mas no sentido pessoa em transformação, porque ele tem, eu acho que ele deve ter 37 ou 8 anos, eu não me lembro. Ele tem uma idade próxima da minha. Eu até depois vou conferir aqui certinho, mas quando eu estava vendo a entrevista dele no Roda Viva, perdão. Eu misturei agora Rede Vida com Roda Viva, tá? Mas o Felipe Neto, ele 28, Bussunda? Tá doido? 38? 28? Ele é de 92. O Felipe Neto tem só 28 anos, não pode. Ele nem assistiu o Tetra, cara, tá louco? Não, 32, Arnaldo. 32. O Lucas Neto tem 28. O irmão dele. Tem 32. Também não viu o Tetra. Mas enfim. Mas, cara, então tu vê, quando ele começou há 15 anos atrás, ele era um adolescente a produzir. Porque, cara, o YouTube tem 15 anos, né? O YouTube tem 15 anos, é 2005. E aí ele, quando começa, ele é um adolescente cara, e ele, hoje, claro, ele é um empresário, a gente tem que observar isso. Ele gerencia a carreira da Gabriela Prioli, da Anitta, se não me engano, de outras, da Fátima Bernardes, parece, que ele também é gerente, ele é gerente da carreira da Fátima Bernardes também, isso sim, Então ele é um empresário e ele pode estar se postando como um herói, etc.
justamente como empresário, né? Assim como, sei lá, tem o Luciano Hang, que é um empresário também e se posiciona muito na ala conservadora e angaria clientes para as lojas da Van através desse discurso. Sim. O Felipe Neto pode estar fazendo, que acho que é a tua reflexão. Ao mesmo tempo, eu vejo que ele, quando ele deu a entrevista no Roda Viva, ele fez a autocrítica do passado. E eu fui pegando e lembrando de algumas coisas que, por exemplo, em algum momento não faz sentido, ele começou a parar com as piadas homofóbicas. Começou a parar com as piadas machistas. Então eu fui vendo uma construção. Eu acho que ele... tem uma coisa que a gente precisa esclarecer. Ele não é esquerda. Não dá para pensar que ele é um cara de esquerda. É isso. Né? Mas, por isso que eu coloquei. Ele é oposição ao governo atual. Cara, ele é um cara de centro, talvez centro-direita. Tá? Pelo que eu pude observar. Mas ele é aquela que a gente chama a esquerda dorista, né? A esquerda dorista. E ele, a Gabriela Prioli, são a Gabriela, o Luciano Huck, essa galera toda aí. O momento é... Cara, e aí tem uma esquerda de calça skinny e mocassim, sem meio. Uma esquerda tipo... O Andrei é dessa esquerda, o Andrei que tá nos assistindo aí, ele é dessa... O professor Andrei. Ele é esquerda... É uma esquerda neoliberal, né? Então é uma coisa diferente. E, cara, mas o Felipe Neto, penso eu que algumas ações que ele tomou, tá, mais recentemente, tipo, comprar os livros de temática LGBTQIA+, que ele comprou lá e distribuiu porque o Crivella lá no Rio de Janeiro estava proibindo ele. O Crivella estava aliás, proibindo os livros, né? Aquele livro da feira lá e tal, que tinha o beijo adolescente e tal. É isso, a Cruzada das Crianças, uma história da Marvel, né? Onde tem uma cena, um quadrinho onde é que tem um beijo entre dois meninos. Vou te dar um exemplo aí que reforça a minha percepção de dúvida, tá? Olha só. Você falou assim, ele tem feito uma autocrítica ao passado e tudo mais. Beleza. Não vejo nenhum problema em a pessoa fazer uma autocrítica. Até acho benéfico que as pessoas façam autocríticas, né? Até uma coisa que se cobra até hoje, e eu vou seguir cobrando do PT, é esse processo de autocrítica. Não é achar que são perseguidos pro resto da vida. Não. Precisa, sim. O PT precisa fazer uma autocrítica para se respeitar e se ressignificar entre ele mesmo. Agora, nesse processo da autocrítica, quem tem feito muito isso é uma figura, um ícone da nossa democracia, né, da nossa república, que é o Fernando Collor de Mello, ex-presidente da República. Ele fez inúmeras postagens e vídeos e tal, fazendo um processo de reconhecimento das falhas da gestão dele, que o plano Collor foi ruim, era o que ele entendia naquele momento, era o problema que tinha, fez um monte de discurso, falou um monte de coisa legal, ele é um cara que tem o dom, né, da palavra nesse sentido, ele sabe se expressar, e não cola. Não cola. Entende? Porque assim, voltando, olha, depois a gente vai falar sobre a cédula de R$200, né, porque a desculpa da criação dessa cédula, tirando as maletas e tal, é que há um entendimento, eu estava falando ontem com 2 amigos meus que trabalham no setor financeiro, e eles dizem que as pessoas no Brasil têm uma dificuldade de confiar no sistema financeiro. Então, voltou mais forte ainda no momento de pandemia, de crise, as pessoas estocarem grana, né? Por isso a cédula de R$200 e tal. Isso tem muito a ver com o dólar, né? Exatamente. Por que as pessoas no Brasil não confiam no sistema financeiro? Né? Por causa do plano Collor lá de 90. Né? Então, assim, quanto tempo depois? Né? Se você der uma olhadinha no Twitter ali, tu vai ver que tem muita gente que fala um monte de coisa, um monte de absurdo e tal. Absurdo não, mas fala um monte de sentimento, né, daquele processo todo, e o Collor vai lá, rebate, explica, desenha até para as pessoas. Eu confesso que na minha vida pessoal não fez diferença, porque pobre não tinha poupança nos anos 90, continua não tendo. Então, para mim,
não fez nada de diferença, né? Só que para muita gente fez, né? Então, sim, é isso que eu digo, a autocrítica ela é útil para a pessoa fazer. Eu não vejo ela como um mecanismo de, beleza, agora você está liberado para seguir em frente, sabe? Não, cara, seria, vamos criar uma figura exagerada, né? Eu pego uma metralhadora, eu vou ali no restaurante, metralho 100 pessoas, mato todo mundo, daí depois tá, gente, ó, eu reconheço que eu errei, então tá, absurdo, reconheço, né? Não é assim que funciona. Mas e também o Collor, ele não vai ser perdoado por um plus, tá? Um plus a mais que agrega, que ele é da esfera do conjunto políticos, e o político é demonizado no Brasil, né? Então é um ponto a mais para ele não conseguir se recuperar, afora que, tirando a autocrítica, qual a ação, porque o Felipe Neto, eu não tô, gente, não tô defendendo, não tô passando pano pro Felipe Neto, assim denúncia! Como Arnaldo, denúncia! Assim como Arnaldo, assim como o Arnaldo, ele tá tendo o quê com o Felipe Neto, tem uma vírgulazinha, eu também tenho, porque ele pode estar só usando no momento, pegando uma onda progressista de internet e crescendo, porque ele cresce, ele ganha muita grana, né? Só que ele faz diferente do Collor, ele faz algumas ações que são arriscadas, como essa de comprar os livros de temática LGBTQIA+, como se agora defender o Tammy Gretchen, né? Cara, coisas que talvez ele não precisaria fazer de uma forma tão contundente. Num tweet ele já conseguiria, mas não, ele vai lá e faz mais. E só que assim, ó, eu tava pensando aqui em paralelo, aí me perdi, porque eu pensei assim, não, a gente vou ter que defender o Collor de novo? Sério? Não, a gente tá criticando o Felipe Neto, mas é o seguinte, Felipe Neto, se quiser influenciar, se quiser investir, Felipe Neto, se você quiser investir no Não Bati o Martelo, gerenciar nossa carreira, tamo aí, paramos de te criticar, tá? Só que, cara, onde eu ia chegar é o seguinte, Arnaldo, Felipe Neto, ele faz tanto que ele se expôs a essa semana, a essa onda do gabinete do ódio, né? Eu tô chamando gabinete do ódio um nome genérico que pode ser o gabinete ou não, mas que possivelmente tenha vindo de lá, Felipe Neto pedófilo, Felipe Neto incentivando pedofilia, uma rede de ataque articulada contra o Felipe Neto, que levou inclusive entidades como a OAB defenderem o Felipe Neto, né? E essa semana aconteceu também uma outra questão que eu vi polemizar. O Felipe Neto ontem participou de uma conferência da OAB. Só que, cara, é interessante que daí ministro Barroso, não é? Isso, mas existiu uma série de pessoas, os que foram anunciados, assim, que eram mais chamativos, né? Foi o ministro e foi o Felipe Neto. Mas tinha uma série de pessoas, mesas lá compostas, eu estava falando com pessoas que eu conheço da área do direito, e eu ainda falei assim, questionei, cara, é legal para a OAB botar o Felipe Neto? Eu disse, não, cara, em outros tempos levaram o Caco Barcelos, que é jornalista, levaram outras pessoas, porque a OAB, o Felipe Neto, as pessoas interpretaram que o Felipe Neto foi lá para ditar regras, né? Eu tava me cuidando por causa do horário, ia falar cagar regra, mas não é legal, né? Então daí eu pensei em falar de ditar regra. Então pensando, muita gente pensou, Felipe Neto foi lá o quê? A OAB, agora o Felipe Neto manda na OAB também. A OAB é comunista, né? Não, a OAB, ela chama pessoas para serem ouvidas. E o Felipe Neto, a gente quer ou não quer, ele é o maior youtuber do Brasil, ele é um dos maiores influenciadores digitais do mundo, né? E a gente vive numa época em que tem as fake news. O Felipe Neto já foi denunciado e já foi condenado por fake news. Que ele não sei se ele criou a fake, mas ele difundiu, né? E ele foi condenado por isso, tá? Ele já teve que contra o Nando Moura, né? Ele difundiu, perdeu para o Nando Moura. E só que agora, e claro, ele pagou depois, reconheceu que estava errado, etc., né?
de novo, aquilo que tu falou, o que não dá respaldo para nada. Eu lancei fake news, eu estava errado. Não, ele errou, ponto. Só que agora ele está sendo vítima de uma enxurrada de fake news, tá? E de novo, aquela mesma galera que aplaudia ele 10 anos atrás é a galera que ataca ele hoje. Mas essa... Não é que vamos chamar, cara, mas é meio que, sei lá, uma liquefação, vamos chamar assim, neologia total, né? Do momento, do ponto crítico das pessoas, porque conforme você pega, né, aqui, vamos achar aqui para sustentar a minha tese, tá? Você pega aqui, ó, né? Aqui você tá à sua esquerda, sim ou não, né? E aí as coisas mudam, né? Esse é o termo que eu quero utilizar. A modernidade líquida do Bauman. Modernidade líquida, olha que bonito. A modernidade líquida, o amor líquido, é a verdade líquida, é a segurança líquida, é tudo líquido, né? Então o Felipe Neto, eu acho que ele é vítima desse processo, assim como ele faz parte também desse processo. Né? Acho que essa é a grande sacada. Cara, a gente tem que passar rapidamente para os finalmente aqui, né? Temos aí mais 9 minutos e meio. Bussunda, Twitter bloqueia geral, bloqueou contas até internacionalmente de pessoas ligadas ao bolsonarismo, vamos chamar assim. E como é que... Eu já expus aqui no programa a minha opinião sobre isso, mas você continua com a tese de que tá tudo bem? Cara, assim, ó, eu não tive acesso aos conteúdos que levaram a isso, porque o Alexandre Moraes, ele, inclusive, né, o Twitter e o Facebook foram multados, né, porque cumpriram o bloqueio parcial, justamente porque no Brasil tinham bloqueado as contas do Luciano Hang, da Sarah Winter, de outros que são da ala bolsonarista, sim, dos pró-Bolsonaro ali, e aí do Terça Livre, que eu me esqueci o nome do cara também, o Alan Borges. O Alan do Terça Livre lá. E essas pessoas aí tiveram suas contas de Twitter e Facebook bloqueadas, mas primeiro foi no Brasil. E aí o Alexandre de Moraes, ele disse, não, eles estão usando esse serviço de VPN, né, que tu não consegue identificar em que país está, e continuam postando, continuam, inclusive, difundindo fake news. Só que algumas coisas são fake news, tá? E outras coisas eram ataques ao STF. Uhum. E esses ataques, eu entendo... Cara, se eu sou Alexandre de Moraes e sou os ministros do STF, eu vou ficar pé da vida com esses caras me difamando, etc. Mas é aquilo que tu falou. Até onde... Qual é o divisor de águas disso daí? Né? Porque em algum momento me parece já que está havendo um cerceamento da liberdade de expressão, e aí por ambos os lados. Porque agora tu viu que também pelo lado os anti-bolsonarismo, né? E aí eu não diria que o STF é anti-bolsonarismo de uma forma explícita, né? Mas tem tomado várias atitudes para tentar frear as fake news, os discursos de ódio de internet, e os principais discursos de ódio de fake news vêm do lado bolsonarista, né? Queira ou não queira. Tá? Eu vou dizer para ti uma coisa assim, que eu vi alguém no Twitter essa semana, um influenciador, dizer que ele não se importa se está com razão ou não, ele quer encontrar um mecanismo para derrotar o bolsonarismo. Eu não quero encontrar eu quero estar com a razão e não com qualquer mecanismo. Eu acho que o que tem diferenciado os setores mais à esquerda é isso, a busca da razão, e não da mentira, não da manipulação tão descarada. Toda política ela tem algum nível de manipulação, toda política ela é maquiavélica. Mas agora, essas fake news, elas são, para mim, nojentas, um extremo das coisas nojentas. E eu tenho a impressão que o STF está tentando dar uma barrada nisso, só que ele ataca principalmente essa ala que é bolsonarista. Tá? E aí...
É uma coisa assim, ó, hoje eu vejo assim, o STF, aliás, esse inquérito, né, ele está muito ligado, tá muito próximo das questões que envolvem os defensores, né, do bolsonarismo, do conservadorismo, enfim. Assim como há algum tempo atrás a gente falava que a Lava Jato só tocava no PT. Tá? Eu até comentei, eu acho que num outro programa, sobre essa similaridade das situações, e a única coisa que tinha em comum nesses dois processos eram que os investigados estavam no poder. Essa é a grande coisa em comum, assim. Entretanto, eu tenho muita preocupação com esse lance de fechar contas, proibir contas e tal. Primeiro, eu acho que o termo fake news ele não é o mais adequado. Eu acho que desinformação, alguma coisa, ele abrigaria melhor, né, essa questão. O fake news é um americanismo desnecessário e acaba criando um conceito inadequado, ao meu ver. Tá, mas vamos lá, vamos falar de desinformação. Quem que define o que é e o que não é informação certa? Entende? Por mais que eu discorde de todos esses caras e eu olho assim, isso aqui é fake, né? A gente fala assim, mas eu tenho uma preocupação que assim, eu não sei quem é o editor-chefe, entende? Eu não sei quem é. Então eu fico com medo, literalmente eu fico com medo disso, porque se eu não sei quem é que diz se isso é fake ou não, não dá para entender muito bem, né? Vamos lá, um exemplo do Sensacionalista, que é um perfil criado já há alguns anos e faz sátiras, xistes, há muito tempo. E durante o período que o PT foi governo, cara, a gente riu muito lendo as sátiras dele, sabe? No período Temer ali, a gente riu mais ainda. E agora, né? Entretanto, eles foram para uma linha um pouco mais ácida, mas continua fazendo humor, né, em função, sempre com o foco em quem está no poder. E vamos lá, o humor ele foca em quem está no poder. Vamos lembrar lá o Chico Anísio fazendo aquela gauchinha lá, eu não lembro o nome dela, que ligava para os presidentes no regime militar, né? Eu me Então, esqueci o nome também, mas eu lembro da personagem. Tá, ela pegava e como se ela tivesse uma intimidade com o presidente e tal, mas olha, não sei o quê. Cara, isso é algo maravilhoso, assim, o humor ele tem essa licença. E o que o Facebook fez? Que ameaçou bloquear as contas do sensacionalista. Por quê? Porque não entendeu o que é. Então, quando não tá muito cristalino quem é o editor-chefe, fica muito perigoso, é uma área muito perigosa, porque parte apenas da premissa de que quem não gosta do conteúdo denuncia e aí a rede bloqueia. Esse é o grande problema, porque aí a gente vai estar, sim, caminhando num campo minado, né, onde as minas que explodem é o direito à liberdade de expressão e, consequentemente, ali na frente, a liberdade de imprensa também. Então eu vejo com muito cuidado isso. Acho bacana, eu até já citei essa frase, eu vou seguir repetindo ela, é preciso fazer alguma coisa contra essa onda de desinformação? Sim, é preciso. Mas eu não tenho a convicção ainda de que o caminho que foi encontrado, no caso pelo ministro Alexandre, é o caminho mais adequado para isso. Cara, ele me parece, por isso que eu estava falando assim, me parece um certo exagero. Para combater um outro exagero, talvez ele tenha exagerado. Mas eu queria não discordar de ti, mas não concordar também, tá? Pegar a tua ideia de desinformação, mas ampliar. Porque eu acho que tem fake news. Eu acho que eu sempre fui defensor que a gente não usa a palavra fake news, que usa mentira. Tem mentira, tem desinformação, tem ataque pessoal, só ataque, e tem humor, que pode ser ácido ou não. Tá? Sim. Então são 4 categorias. Porque, cara, eu gosto muito de pensar, Arnaldo, que tem o certo e tem o errado, tem a verdade e tem a mentira. Tá? Eu acho que parte do que a gente vive hoje, ele nasceu da relativização que a gente começou a dar tudo
no princípio do século XXI, cara, dentro dessa ideia do mundo líquido, as ideias eram líquidas também, e qualquer opinião era verdade. Cara, eu tenho ressignificado esse tipo de pensamento que eu tinha. Cara, eu acho que a gente precisa se pegar em alguma coisa, a gente precisa de solidez, tá? E para mim a solidez, ela passa por isso. Tem certo, tem errado, tem verdade, tem mentira, tem humor e tem ataque, né? E isso que a gente precisa pautar. Eu acho que daí precisa do editor-chefe que tu comentou, para a gente ter essa pauta. Só que o que é o editor-chefe? A gente tem uma Constituição, a gente tem existe calúnia, injúria e difamação que está previsto ali, né? Então, o problema de ser o STF é que os caras não têm a quem recorrer, praticamente, né? A instância máxima do Brasil cancelou o Luciano Hang, cancelou o Alan, cancelou o etc., né? Outros, a Sarah Winter e etc. Então, parece ser uma arbitrariedade, mas, ao mesmo tempo, como eu disse assim, a gente precisa ter o certo e o errado. E a nível de lei, cara, o STF foi quem aprovou a prisão do Lula lá aquela vez. E daí foi aplaudido. Sim, sim. Quando entendeu que o Lula tinha que ser libertado, foi criticado. Cara, não somos... Cara, a gente espera que o nome seja válido Supremo Tribunal. Supremo Tribunal. Tá? Não é Boteco da Esquina Federal, Supremo Tribunal Federal. Então, se eu não puder pensar que aqueles caras que estão lá, eles têm alguma razão, aí eu estou relativizando tudo, e aí vamos lá. Vamos pegar dois carecas aí, o Luciano Hang e o Alexandre de Moraes. Para quem que eu vou dar razão num debate onde eu quero me pautar no mundo racional? Alexandre de Moraes. Eu tô a priori, eu tô sendo até preconceituoso, que eu não estou nem sabendo que tema que eles estão debatendo. Eu tô chegando ali, ó. Vou chegar, o Alexandre de Moraes, é ministro do STF, que é o Luciano Hang, velho da van. Desculpa o pessoal, apelido que ele mesmo assumiu, velho da van. Tá? Que é um empresário inescrupuloso, que passa atacando a figura do Estado. Saiu essa semana uma reportagem, 40 empréstimos do BNDES ele já teve, ele não fez nada ilegal. Não. Empréstimo BNDES, BNDES é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, criado por Getúlio Vargas, planejando o crescimento do Brasil, e inclusive que prevê esses empréstimos externos que criticam e queriam abrir a caixa preta do BNDES, e ninguém abriu caixa preta porque não tinha caixa preta. O BNDES está agindo dentro da legalidade e tudo, e o Luciano Hang conseguiu vários empréstimos do BNDES. Cara, é para isso que serve o BNDES. Tá certo, o Luciano Hang recorre ao BNDES, vamos lá. Agora, não critica para os outros o que para ti foi bom, né? Não critica a mão do Estado, né? Então, assim, ó, e aí esse cara que é inescrupuloso, tá? Que manipula, que chega... Ele chegou aqui em Santa Maria, uma cidade polo universitário, onde 1/3 do PIB da cidade é a universidade, vem atacar a universidade. É um cara inescrupuloso, um cara que, para mim, é sem noção. Botar ele frente ao... E eu não... E agora, assim, olha só a provocação que você gerou aqui, Ussunda. Vamos fazer uma comparação louca. Já ultrapassamos o tempo aqui do nosso programa, tá? Mas vou me dar o direito agora aqui, ó. É o seguinte, ó. Vamos pegar aqui em Chapecó, o Luciano Hang já tinha 2 lojas, tá? 2 lojas, e abriu uma 3ª loja. E quando ele veio aqui, ele reclamou barbaridade da prefeitura. Reclamou horrores, licenciamento, alvará, não sei o quê, falou um monte de coisa, assim, mas nossa. E aí eu fiquei assim, mas como aí? Para aí. E foi depois desse evento em Santa Maria que ele falou mal da Universidade Federal. E aí eu fiquei assim, não, mas essa é a estratégia dele de visibilidade. Ele cria conflito onde ele está. Então pensa assim, o cara já tem 2 lojas na cidade, ele abre uma 3ª e ele acha bom criar um conflito novo. Né? Que demoraram para o negócio de rampa, de acessibilidade e tal, não sei o quê. Assim, ó,
E tá tudo resolvido, ninguém mais fala nada sobre isso. Tu entende? E aí é meio parecido com a estratégia de marketing da Natura. E o Felipe de criar uma celeuma daquela velha máxima, né? Falem de bem, falem de mal, mas falem de mim, né? Então é um pouco isso também. Então eu não sei até onde ele é o velho da van, esse malvado, ele é esse esqueleto do He-Man, eu não sei até onde ele é isso, né? Se ele é esse cara malvadão mesmo, né? Ou faz parte de uma personagem que ele assumiu que dá uma lucratividade interessante para ele. E aí tá na mesma caixinha do Felipe Neto. E aí as pessoas falam, tá louco, Arnaldo, como que o Felipe Neto vai ser igual o velho da van? Cara, do ponto de vista do marketing, eu consigo aproximar os dois e botar na mesma cadeira, né? Na mesma lugarina, um do ladinho do outro. É aquilo que eu falei, Arnaldo, antes. Hoje, para ter sucesso midiático, o neutro não vai funcionar. Ou ele tá num extremo ou tá no outro extremo, né? E que nem são tão extremos assim. O Felipe Neto, a gente falou, não é um extremista, mas ou tu faz um discurso que é conservador, ou tu faz um discurso que é progressista. E o Luciano Hang, ele faz um discurso que é conservador, incendiário, né? Conservador incendiário. Só que aí que tá, o STF, ele não pode entrar nessa. É isso, não dá para entrar, né? É a mesma coisa que eu falo sobre a imprensa, eu acho que está uns 3 ou 9 degraus acima a questão da justiça. A justiça não pode ser histérica nessa hora. Mas é por isso que eu estou te falando. Se o Hang... Cara, a Sarah Winter propôs a morte dos ministros do STF. Okay. Tem casos e casos. Concordo contigo. Tá, então assim, ó, uma pessoa dessas e que ela passa a ser influenciadora, cara, como eu falei, eu gosto do certo do errado. Isso é totalmente errado sob preceito religioso, moral, ético e justiça. Fecha, bloqueia a Sarah Winter. Entendeu? O Luciano Hang começou a propagar as mesmas coisas. Cara, o problema que a gente vive aqui na internet a internet, regras, não há regras. Cara, a gente precisa, por isso é bastante polêmico, a gente já discutiu isso outro dia, mas a gente vai ter que ter um marco regulador da internet. Porque, cara, vai precisar de um amplo debate, não é uma coisa simples de construir. É uma coisa que quando estiver pronta, já vai estar obsoleta, né? Esse marco, quando estiver pronto, já vai estar obsoleto. Né? Mas o problema do marco regulador, cara, da internet, aí é um dilema muito forte, porque assim, hoje a internet ela é a principal plataforma para crescimento político, né? E o crescimento político ele se dá muito na função disso que a gente está fazendo aqui, criticando, observando e fazendo as pessoas pensar, ou mesmo nós dois pensar diferente sobre certas coisas que estão postas na política nacional. Ou seja, a internet hoje se tornou o santinho, né? É da internet que saem hoje as futuras lideranças do pleito ali da frente. Né? Não vamos longe, a maioria hoje dos deputados, dos congressistas que nós temos, né? Uma demanda uma galera que saiu de trabalhos bem ou não, feitos na internet, e conseguiu se posicionar de uma maneira interessante dentro daquela bolha que se buscou inserir, para hoje estar lá no plano piloto em Brasília, certo? E aí a pergunta tá, mas quem que vai propor o marco regulatório? Os políticos. Eles que vão definir. Né? Democracia então, representativa, né? Esse é o pepino. Esse é o pepino, porque é o seguinte, ó, se o cara sai da plataforma digital com um discurso crítico àquele que está lá em Brasília, vou chamar assim, tá? E aquele de Brasília vai regular essa plataforma, tem um conflito de interesse muito grande aqui. E aí nesse conflito de interesse a gente pode tropeçar várias vezes no cerceamento de liberdades, as mais variadas. Isso vai ter, Arnaldo, vai ter muita disputa ideológica, que vai desde de pessoas que vão ser defensoras de um socialismo, de um Estado capitalista mais forte, até gente que é anarcocapitalista, que diz, se tu quiser propor
assassinato em massa na internet, está liberado. Vai ter, cara, porque é a diversidade. E por isso, assim, ó, ao mesmo tempo que é um problema os deputados e senadores aprovarem isso, eles são, de novo, a representação da sociedade. O Bolsonaro não é presidente do Brasil porque ele deu um golpe de Estado, ele é presidente porque 57 milhões de brasileiros concordam parcialmente ou totalmente com ele. E aí o Bolsonaro está lá representando essa galera. Tem uma bancada evangélica, mas não está na Constituição que tem que ter bancada evangélica, é porque tem um grande número de evangélicos. Tem os 3B, né? A bala, a Bíblia e o boi, né? Porque são representatividade da sociedade. Cara, se essas bancadas, por exemplo, a bancada da bala, que defende o armamentismo, etc., se eles não conseguirem lá barrar, sei lá, uma proposta que é anti-armamentista, é porque é do jogo democrático, da democracia. Cara, o que as pessoas não estão entendendo mais, eu acho que é isso, esse é um dos problemas que leva o STF a ter que tomar medidas extremadas, eventualmente, que a gente tá com... Cara, olha só o que a gente está fazendo, a gente inverteu. É o STF que está sendo extremado, ou os caras que estavam sendo extremados e obrigaram o STF a fogo contra fogo, né? Porque a gente tá culpabilizando o STF que está tentando organizar o cabaré. Isso, cara, isso. De certa forma, o STF está sendo o regulador da bagunça que a gente criou. E eu vou te dizer, essa bagunça onde todo mundo acha que tudo pode, e que pode tortura, pode matar e pode xingar, começou no impeachment da Dilma, quando o sujeito que hoje é presidente do Brasil foi lá e homenageou um torturador da ditadura e não saiu preso. Eu tô dizendo, a gente já falou isso no podcast em outros momentos, cara, e eu falei hoje, tem o certo e tem o errado. Ele falou, tá errado. O que o Bolsonaro falou lá no impeachment da Dilma tá errado. E o que ele falava todo o tempo. Cara, esses dias eu tuitei lá assim, ó, uma foto de quando eu comecei a criticar o Bolsonaro no Twitter. Mato. Cara, em 2014, eu tive uma reclamação no Mundo Edu, que é uma empresa que trabalha virtual de aulas, né? Que é um canal, tem 400, quase 500 mil inscritos lá no YouTube. E, cara, um gurizão que assinava o Mundo Edu me adicionou no meu perfil pessoal do Facebook, eu nem sabia quem era, aceitei e critiquei o Bolsonaro. 2014, ele foi falar com a direção do Mundo Edu que não aceitava, que ele era assinante e, cara, primeiro que ele queria comprar minha opinião e tava errado o guri. Segundo que eu critiquei o Bolsonaro porque o Bolsonaro disse que amava os homossexuais. Que não sei o que. Cara, daí eu lembro que eu coloquei isso, ó. O Bolsonaro dizer que os homossexuais é a mesma coisa que o Hitler dizer que ama os judeus, né? Então, assim, ó, e aí o gurizão foi lá brigar comigo e queria que a empresa me demitisse, né? Já tinha dois problemas aí. Dois problemas. Primeiro, atrelar a minha profissão à minha opinião. Tu pode comprar meu trabalho, nunca a minha opinião. O guri estava errado. O segundo problema é o Bolsonaro. Desde 2014, eu me lembro disso, que foi quando eu comecei a observar que esse ser era nocivo pela grosseria, por homofobia, por defesa da ditadura militar. E esse sujeito estar de presidente do Brasil hoje a maior demonstração do cabaré que virou o Brasil. Né? Desculpa os cabarés, porque a gente está tratando o cabaré de uma forma muito pejorativa, né? A gente é complacente com os congressistas há muito tempo, né, cara? A gente permite que eles falem coisas em função daquela... Como é que é o nome? Me fugiu, cadê a Karen agora para escrever? Aquele... Como é que é? Imunidade parlamentar. Imunidade parlamentar. Então, se confunde muito a imunidade parlamentar com o direito de falar qualquer bobagem. Né? Então, vamos lá, o Marcos Feliciano foi um que falou muita bobagem, a gente nunca questionou. Né? O próprio Luiz Henrique Mandetta, que é ex-ministro da Saúde, né, falava umas coisas bem ácidas enquanto deputado e hoje está num papel de vítima.
do governo e tudo mais, tá com um discurso mais bonitinho, falando sobre 22, tá? Então uma série de coisas que a gente vai permitindo em função dessa tal imunidade parlamentar, que ali na frente o preço vem, né, cara? Mas assim, ó, o Sundowski, direto da Rússia, temos que encerrar o programa hoje. Sim, hoje 1h15, 1h15. 1h15, desconta ali os convescotes iniciais. Mas então tá, meu bruxo, sexta-feira que vem, na faixa das 13 horas, tem de novo, não bati o martelo. Para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado. Para você que compartilhou, muito obrigado ainda. Você ganhou um abraço do Bussunda virtual, tá? E no Spotify, a partir de amanhã, já está disponível a versão em podcast do Não Bati o Martelo número 9. Valeu, pessoal. Bussunda, aquele abraço. Tchau, gente.